presidente Lula discursa neste momento em cerimônia de abertura do Fórum São Paulo. Essa é a 26ª edição do evento que reúne partidos e movimentos de esquerda da América Latina e do Caribe. Vamos ouvir o presidente Lula. Deixa para depois, então. Deixa para depois. Vamos dar prosseguimento aos nossos compromissos democráticos aqui. Bem, a primeira coisa que eu queria pedir desculpa era de não precisar ler uma nominata aqui com os nomes dos companheiros que estão na mesa, porque já foi lido por 3 pessoas que falaram antes de mim. E eu iria, então, tomar o meu tempo de falar, falando a nominata. Como ninguém aqui é candidato a nada, então eu não preciso repetir os nomes. Bem, uma coisa que eu queria lembrar a vocês é que quem tem 43 anos hoje tinha apenas 10 anos de idade quando nós fizemos a primeira reunião do Fórum de São Paulo. Eu quero crer que muitos de vocês que estão participando desse fórum não tinha mais do que 10 anos de idade em 1990. E eu queria contar um pouquinho da história do porquê nós criamos o Fórum de São Paulo. Por que nós discutimos a criação de um fórum? A primeira coisa é que em 1985 eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Essa era uma coisa que eu tinha na cabeça naquele momento. Não é possível que um operário possa chegar à presidência da República pela via do voto. Eu tinha sido candidato a governador de São Paulo em 1982. Eu imaginei que eu ia ganhar as eleições pela quantidade de gente que nós colocávamos na rua, mas quando chegou no resultado eleitoral, eu tive apenas 10% dos votos. Eu fiquei muito decepcionado, porque eu acreditava que trabalhador votava em trabalhador e constatei que não era tão verdadeiro assim. Era preciso que a gente criasse um mecanismo de fazer com que evoluísse a consciência política das pessoas para elas poderem votar na gente. E teve as eleições de 89. O PT tomou a decisão de me lançar candidato a presidente em 89, numa eleição em que disputava a presidência da República todas as grandes figuras públicas e históricas do meu país. Eu era, entre todos os candidatos, uma coisa muito pequena. Era um operário metalúrgico, criador de um partido político de apenas 8 anos de idade, disputando as eleições contra figuras importantes como Leonel de Moura Brizola, um grande companheiro que tinha sido caçado em 1964, que ficou no exílio e que voltou para o Brasil exatamente próximo da época de disputar eleições. Contra o doutor Ulisses Guimarães, que era o presidente do maior partido político no Brasil, foi presidente da Constituinte e tinha um partido que tinha 23 governadores de estados e 306 deputados e senadores. Não havia quem não acreditasse que o Ulisses Guimarães não fosse presidente da República. Tinha um ex-governador de São Paulo, Mário Covas, que era uma figura pública muito importante no Brasil. Tinha o vice-presidente da República, Aureliano Chaves, e tinha muitas outras pessoas importantes da política brasileira disputando as eleições. E
eu imaginava que a gente não teria nenhuma chance de disputar aquela eleição. Nenhuma chance. E aconteceu uma surpresa. Eu fui para o segundo turno das eleições. E pela primeira vez, um operário metalúrgico de um partido de esquerda no Brasil, que tinha como aliado apenas o PCdoB, nós conseguimos quase 47% dos votos e quase ganhamos as eleições. A partir do resultado das eleições de 89, numa viagem a Cuba, eu e o companheiro Marco Aurélio começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro e aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana, que muitas na época lutavam em partidos muito pequenos tentando fazer a revolução. E nós então resolvemos convidar todas as organizações para que juntos a gente pudesse discutir, através de muita organização dos trabalhadores e do povo em geral, a gente, pela via democrática, chegar a ganhar o poder nos nossos países. Foi assim que nasceu a ideia da gente convocar o primeiro Fórum de São Paulo. A gente queria que a esquerda da América Latina voltasse a conversar entre si. E a gente queria que a esquerda da América Latina voltasse a disputar os espaços democráticos existentes no seu país. E aconteceu a primeira reunião em São Paulo, numa época de Copa do Mundo, em que tinha país que tinha 15 organizações de esquerda, todas muito pequenas, mas todas muito cheias da verdade, todas muito conscientes de que era através dela que ia nascer a revolução no seu país. E nós então começamos a conversar pela primeira vez. Pouca gente se conhecia, pouca gente, sabe, tinha relação de amizade, e a gente foi estabelecendo uma forma de conquistar confiança entre nós para que a gente pudesse construir o que nós hoje chamamos de Fórum de São Paulo. É importante vocês lembrarem, o companheiro Chaves, no segundo encontro que nós tivemos em El Salvador, o Chaves quis participar do Fórum de São Paulo e nós não deixamos. Nós não deixamos porque, na época, o Chaves tinha tentado dar um golpe na Venezuela. Ele era coronel, era professor da Academia Militar da Venezuela e tinha havido Caracaço na Venezuela, tinha morrido 300 pessoas. O Chaves tinha tentado dar um golpe e, quando chegou em El Salvador, o Chaves quis participar, nós não deixamos o Chaves participar, porque, olha, você não é democrático, você tentou dar golpe, você não vai participar do Fórum de São Paulo. E não era apenas nós, não. Era todo o Fórum de São Paulo que tinha essa consciência. Bem, depois, a história vocês conhecem. O dado concreto é que o Fórum de São Paulo foi a primeira experiência latino-americana em que a esquerda resolveu se juntar sem precisar tirar as suas diferenças, nem tampouco acabar com as suas divergências, mas ela resolveu discutir, do ponto de vista da organização democrática, disputar os espaços políticos do nosso continente. E vocês sabem que a vitória foi muita nesse período. Vocês sabem que a América Latina, e sobretudo a América do Sul, viveu o seu melhor momento em 500 anos, de 2002 a 2010. Foi a vitória na Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela, no Equador, né? Foi a vitória, inclusive, de pessoas mais progressistas nos outros países que estiveram do nosso lado, além da vitória do nosso companheiro Chávez na Venezuela.
Nós vivemos um período de muita expansão, de conquista social e de participação política e animação política no nosso continente. Eu não creio que tenha havido um outro momento histórico em que a sociedade, sabe, da América do Sul e da América Latina teve tantas conquistas e tantas políticas de inclusão social como tiveram nesse período de 2000 a 2010, a 2012, até 2015, quando fizeram o impeachment da companheira Dilma Rousseff. E vocês sabem quantas vezes nós fomos acusados. Vocês sabem quanta difamação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Muitas vezes, e muitas vezes, nós sabemos que merecemos destacar. Normalmente, quando as pessoas chegam à presidência da República, as pessoas não ousam participar do Fórum de São Paulo. A verdade é essa, os nossos companheiros, mesmo os nossos companheiros, não gostavam muito de participar do Fórum de São Paulo. Porque muitas vezes a gente é eleito presidente da República e a gente não gosta de ouvir críticas. As mesmas pessoas que aplaudem a gente durante a campanha, muitas vezes são as mesmas pessoas que vaiam a gente. E a gente, ao invés de perguntar por que elas estão vaiando, a gente as trata como inimiga. E muitas vezes elas nos estão vaiando porque nós não fizemos aquilo que nós prometemos durante o processo eleitoral. Nós não cumprimos aquilo que nós dissemos que íamos fazer. Então é preciso que a gente aprenda a exercitar a democracia o máximo possível que a gente puder exercitar. Porque a democracia ela é muito importante na medida em que você estabelece uma alternância de poder. A democracia é um exercício constante. Eu digo sempre que a democracia é como o casamento. Um casamento, se o marido e a mulher não fazem concessão um para o outro todo santo dia, o casamento acaba. Se numa família o pai e a mãe não fazem concessão para o filho, a relação fica ruim. Então a democracia é isso. A democracia é você estar fazendo concessão toda hora, conquista toda hora, derrota toda hora, mas estabelecendo uma forma democrática de viver democraticamente na diversidade. E nós não podemos criar problema um para os outros. É importante a gente ter clareza disso. Eu, aqui no Brasil, é a primeira vez que um presidente governa esse país pela terceira vez. É a primeira vez. Eu certamente, se tivesse juízo, não teria voltado a ser candidato a presidente da República, porque eu tinha deixado o meu segundo mandato com 87% de bom e ótimo nesse país. Eu poderia utilizar esse capital histórico para os anais da história e não voltar. Afinal de contas, eu tenho 77 anos de idade. Não parece, vocês estão vendo que eu estou aqui muito jovem. E eu digo todo dia para mim acreditar. Eu não digo para vocês acreditarem. Eu digo para mim acreditar. A velhice, ela só acontece quando a pessoa não tem uma causa. Se todo ser humano tiver uma causa, para que ele se dedique, para que ele lute, a velhice não acontece. As rugas
pode aparecer no rosto, mas ela não aparece dentro da sua consciência. E aí você continua sempre novo, sempre disposto a lutar. E eu voltei a governar esse país. Primeiro, para restabelecer o processo democrático desse país. A gente gosta de democracia. A gente gosta de ter gente protestando contra a gente. A gente gosta quando tem greve contra a gente. A gente gosta quando negocia. Nada disso é contra a democracia. Tudo isso é resultado da democracia. A democracia não é um pacto de silêncio. A democracia é uma sociedade em movimento, a busca de melhores dias, de melhores conquistas e de melhor qualidade de vida. Então a democracia não pode incomodar a nenhum dirigente. E eu sei o quanto nós perdemos no nosso continente. Eu sei o quanto foi triste, sabe? A Argentina ser eleita, ter um presidente de direita há pouco tempo atrás. Eu sei o quanto foi triste a saída do Rafael Correa. Eu sei o quanto foi triste a direita chilena. Eu sei o quanto foi triste o golpe na Bolívia. Eu sei o quanto foi triste a gente ter a companheira Dilma Rousseff impeachada aqui nesse país. E nós, ao invés de ficarmos lamentando, temos que tirar lições. Aonde é que nós erramos? O que nós não conseguimos fazer? Por que aconteceu tal coisa conosco? Por que depois de 30 anos tentando fazer a revolução, a Frente Farabundo Martins pede a eleição para a direita e na reeleição tem apenas 14% de voto? A gente não pode a vida inteira ficar criticando os outros. De vez em quando a gente tem que olhar para dentro de nós e saber o que nós fizemos de errado. Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu o impeachment da Dilma? Foi só erro da extrema-direita ou nós temos erros enquanto partido político? De vez em quando a gente... Aí está. Estamos ouvindo o presidente Lula, que está discursando na abertura do Foro São Paulo, a 26ª edição do Foro São Paulo. A nossa redação está acompanhando esse discurso e nós podemos voltar a qualquer momento com outras falas do presidente ou com o resumo do que ele vir a falar nesta noite.